Olá, olá, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro do Enlige, Encontro com Autor. O Enlige é um grupo de pesquisas em literatura infantil e juvenil da UERJ, organizado, né, e coordenado pela professora doutora Regina Michele, que é a minha orientadora do doutorado, foi minha orientadora do mestrado. E a gente fazia esses eventos, esses encontros com autores na UERJ fisicamente, e agora estamos fazendo aqui online nas lives. Hoje eu vou entrevistar o escritor Flávio Carneiro. Deixa eu ver se ele já está aqui, gente. Só um minutinho. Não, ele ainda não chegou, mas ele já está chegando. E hoje é o Flávio Carneiro. E vocês podem fazer perguntas aqui. Eu vou tentar acompanhar e responder, perguntar a ele, né, para ele responder na medida do possível, mas podem fazer perguntas à vontade, tá bom? Interagir aqui com a gente. Boa noite, Regina. Então, só esperar mais um pouquinho para ver se o Flávio entra. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazendo logo a apresentação dele, né? Para já adiantar, não perdermos tempo, porque o Instagram só tem 1 hora. Então, se a gente passa disso, o Instagram corta o vídeo. Então, vamos lá. Olha, um monte de gente do grupo, outras pessoas que eu não conheço. Boa noite. É... Flávio Carneiro, então, convidado de hoje que eu vou entrevistar. Flávio Carneiro é escritor, com 16 livros publicados, entre romances, contos, crônicas, ensaios e infanto-juvenis. Também escreveu 2 roteiros para o cinema. É professor titular de literatura brasileira lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e parte de sua obra foi publicada em outros países, como França, Itália, Portugal, Colômbia, México, Estados Unidos e Alemanha. Ele nasceu em Goiânia, gente, e mora em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Bom, o Flávio ainda não chegou. Deixa eu olhar de novo aqui, ver se ele chegou. Felipe Campos já está se adiantando, fazendo perguntas. O ilustrador, escritor também, Felipe Campos. Como tem sido a experiência com essas entrevistas? Vamos perguntar para o Flávio também, né? Eu tô achando bem bacana essa experiência, muito diferente. Porque nós, né, escritores, ilustradores, a gente costuma visitar escolas, muitas escolas, né, quem escreve para a infância e para a juventude. Ó, o Flávio chegando aí. Então a gente tem muito evento, feira literária, e agora são as lives que estão substituindo isso. Bom, vou convidar o Flávio aqui, deixa eu ver como é que faz esse convite. Eu sou meio atrapalhada. Você também pode. Gente, eu botei um filtro! Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui o Flávio. Gente, eu não sei. Acho que é aqui que eu convido. Vamos ver. Aí você tem que aceitar aí, Flávio. Mandei o convite para você. Oi, Flávio. Oi, Tá me oi, ouvindo estava bem? tentando entrar aqui. Tudo bem, você? Estava tentando entrar, mas se você é atrapalhada, Não, imagina eu. eu sou. Mas eu tô aprendendo, né? Tá indo aos pouquinhos. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Olha, Eu eu acho que tava às sem vezes. volume aqui, olha. Flávio, Deixa eu. seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Né, nós tivemos você ao vivo lá no nosso encontro com o autor na UERJ, mas você dividiu a mesa também, foi muito rapidinho, deixou aquela vontade de quero mais. A gente quer saber mais sobre você. Então, estamos muito felizes de você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Flávio, você, a Regina. Esse grupo de vocês é muito bacana, muito importante, né? De estudos de literatura infantil e juvenil, e em especial na nossa UERJ, né? Sim, Que tem passado sempre por tantos problemas. E é muito bacana estar aqui. Vamos sim, lá, que vamos bater um bom. papo. Bom, eu acabei de te apresentar, li a mini biografia aqui, sua, falando do seu Sim, trabalho um pouquinho, mas a gente quer ouvir você. Até falei para as pessoas, quem está entrando agora, que não sabe, pode fazer pergunta aqui, vou tentar repassar as perguntas todas para o Flávio. E ó, a professora
Não, eu não sei quem está falando, que é uma honra escutar o professor Flávio mais uma vez. A Lu Alves. Obrigada, Lu, muito legal. E, Flávio, eu queria te perguntar, é uma coisa que você já deve ter ouvido muito, mas muita gente ainda não te conhece ou te conhece como professor. E eu queria te perguntar como é que isso começou? 16 livros publicados, vários prêmios literários, prêmios importantes, né, como o Jabuti, o altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finelige. Você tem vários prêmios aí, esses são alguns. E livros publicados em várias línguas, em vários países. Como foi que isso tudo começou? Como é que a literatura entrou na tua vida? Quando foi que você decidiu, se é que você decidiu, se foi uma coisa natural, se tornar escritor? Como é que foi a publicação do primeiro livro? Conta pra gente aí como é que começou essa história aí da literatura. Bom, Flávia, a história é um pouco longa e a gente nunca sabe direito como é que começa isso, né? Então a gente tenta entender pela própria história onde talvez possa ter começado. E o que eu acho que tem a ver, tem muito a ver com a minha infância, tem a ver com o meu pai. Meu pai é um grande contador de histórias até hoje, aquele contador de causos, né, que as pessoas se reúnem em torno dele para ficar ouvindo aquelas histórias quase sempre exageradas, né, e coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então esse gosto pela narrativa certamente teve a ver com isso, mas também com escola. Eu tinha um hábito, era uma coisa assim que depois, muitos anos, né, depois já adulto, eu comecei a pensar em como que aquilo acabou se refletindo muito em tudo que eu escrevo, que Uhum. era o hábito de ouvir uma história na escola, chegar em casa, pegar o meu caderno, né, e escrever de novo aquela história de memória. Nossa, Então eu que bacana. escrevia lá, aí eu escrevia lá assim, mas eu achava que a história era minha, entendeu? Então eu escrevia lá a história, O Leão e o Ratinho, por Flávio Martins Carneiro. Então eu não sabia que as Nossa. histórias tinham um dono, sabe? Eu achava que era de todo mundo e bastava eu contar um pouco com minhas palavras que aquela história era minha. E aí a minha mãe, nessa época, era professora, era costureira, né? E a gente fazia uns livrinhos. Meu pai era professor de datilografia, então ele pegava uma folha A4, dividia em 4 partes, datilografava lá a minha história, o Leão e o Ratinho. Então você fica sabendo que os contos de fadas, fábulas, quase todas são minhas, né? Aí ele escrevia, batia a máquina aquilo, Aham. e a gente, eu e minha mãe, a gente fazia umas capas com papel amassado, papel de seda, e meu pai e a minha mãe costurava isso, entendeu? Então costurava como se fosse um livrinho. Então foram os meus primeiros livros. Eu meio que brincava de ser escritor e ao mesmo tempo de ser reescritor, porque eu acho que é isso, né? A gente tá sempre tem um leitor dentro da gente que está movendo todo o processo, todo o desejo de escrita. E aí, então, eu acho que começou por aí, e aí Você eu fui guardou esses alimentando esse livrinhos, sonho. Flávio? Você tem algum desses Não, livrinhos? pois é, não tenho, eram pouquinhos, mas aí eu já falei com minha mãe, não sei se ela mente para mim que ela está escondendo lá na casa dela, porque ela tem medo de eu levar, Aham. tá? Mas eu não sei, mas eu realmente não tenho, Que mas tenho a pena. memória disso Sim. daí, né? E aí tinha uma outra coisa que era o seguinte, eu também gostava muito de jogar bola, né? De jogar futebol, e aí eu cresci entre esses dois sonhos, sabe? O sonho de ser jogador profissional, o sonho de ser escritor. E Uhum. tentei, era muita pretensão, né? Eu tentei levar, eu levava as coisas muito a sério, em certo sentido. Então eu falei assim, para ser escritor eu tenho que fazer isso, para ser jogador eu tenho que fazer isso. E aí para ser escritor eu pensava, bom, eu tenho que viver muita experiência, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir para uma cidade maior, tenho que viver outras coisas. E para ser jogador eu tenho que treinar, tenho que jogar, tenho que levar a sério, né? E fui levando os dois sonhos. Até que por volta aí dos 15, 16 anos, eu falei, bom, agora eu continuei jogando, né? Futebol, joguei dos 10, 11 anos até os 18, nas divisões de base de Goiânia, joguei no Estádio Olímpico, no Serra Dourada. Que bacana. E aí, com 18 anos, eu recebi um convite para assinar um contrato de profissional com o Guarani de Campinas, que tinha sido Nossa. campeão brasileiro 2 anos antes, isso foi em 1980, o Guarani foi campeão em 78. E aí era um sonho de ser jogador profissional, cara. Porque qual o menino que gosta de jogar bola que não ia querer isso? Pois é, que Mas, maravilha. pô, mas aí, ao mesmo tempo, assim, eu já estava preparando o outro lado, né?
queria me Uhum. mudar para o Rio, queria fazer faculdade, mas tinha que ser uma faculdade pública, eu tinha que morar na casa estudante, não podia pegar dinheiro dos meus pais, então era tudo na minha cabeça aquela coisa de ir por minha conta. Uhum. E aí tive que decidir, né? Não dá para fazer as duas coisas, decidi fazer o vestibular e fui para a UERJ, né? Fui ser aluno da UERJ, morar na casa estudante, e assim foi seguindo, né? E aí o primeiro livro, eu tinha 24 anos, mas já escrevia, já pensando profissionalmente, né? Desde que eu fui para o Rio. E aí mandei para as editoras, mandei assim, na cara de pau. Naquela época não tinha e-mail, né? Você datilografava aquilo, fazia lá uma Exato. encadernação, Tinha que mandar pegava o pelo endereço na correio. lista telefônica, sabe? Falava assim, editora tal, Rio, São Paulo, e mandava, né? E aí um dia gostaram de um lá foi inclusive um infantil, se chamava Acorda Rita, Corda Rita. depois eu reescrevi como A Casa dos Relógios, Sim. e aí foi seguindo, né? Depois a gente pode ir falando mais, mas foi um pouco isso a história inicial, né? Não, eu já vou adiantar uma pergunta que eu tinha que fazer lá para frente, né, do futebol. Mas você Tá? já começou a falar aí. Esse futebol, assim, Podemos? mas como é que foi? Você acabou desistindo por causa de todas as dificuldades, né? Mas o futebol está aí na tua vida muito forte até hoje, está na tua literatura. Ah, Você organiza esses jogos aí, já teve. Eu não sei muito bem falar sobre isso, fala você que fala melhor, mas você convida, tá sempre junto com você é ai meu Deus, esqueci o nome, o Otávio Júnior, que é meu amigo também, que é escritor Otávio, e está sempre contigo isso, nesses eventos. Gustavo Krause, o Exato, Marcelo conta pra Moutinho, gente aí como é que o futebol entrou na literatura também. Porque são vários livros, né? Até anotei aqui os livros que você tem que conversam com o futebol. Bom, é o Prezado Ronaldo, né? Fiquei curiosa para ler, se eu ainda não li. O Passe de Letras, que são as crônicas, e acho que tem muito ali da tua história também, né? Eu acho que. Como é que foi isso? Como é que o futebol se transplantou para a literatura? É, bom, aí o sonho é um pouco isso, né? Você tenta meio que modular ele para onde que ele vai, mas você não controla, ele te invade, né? Ele que te sonha, né? Digamos assim. E aí, então eu também nunca quis abandonar o futebol. E sempre joguei, né? Jogo até hoje num time aqui em Teresópolis, de 11 contra 11, de juiz, bandeirinha, campo oficial, de grama, não sei o quê, de veteranos, né? E, e aí é o seguinte, eu sempre gostei muito de crônica, né? E um dia tem um jornal que eu recomendo muitíssimo, um jornal de Curitiba chamado Rascunho, que é um jornal de literatura, o único jornal só de literatura do Brasil, Uhum. e é Nossa, magnífico, né? O Rogério Pereira, que é o dono, o diretor, o faz tudo do jornal, editor, sim. é o nosso zagueiro. O nosso Uhum. zagueiro do nosso time de escritores. Ele também é escritor. E aí um dia a gente estava em São Paulo, num evento, e estava jantando lá, eu, ele e o Castelo, José Castelo, que é escritor também, né? E os dois gostam muito de futebol. E o Rogério tinha me chamado para escrever sobre ficção brasileira contemporânea no Rascunho. Tem uma coluna no Rascunho. Mas eu estava cansado daquilo, porque durante muitos anos, sei lá, 7, 8 anos ou mais, eu escrevi no Jornal do Brasil e no Globo exatamente sobre isso, Sim. sobre tudo que saía de ficção brasileira, eu fazia lá a minha seleção e escrevia a resenha. E aí eu não queria mais isso. Aí o Castelo falou, por que você não escreve sobre futebol? E aí o Rogério falou, cara, mas o jornal é de literatura. Eu falei, então eu vou escrever sobre futebol e literatura. Ele falou, Claro. mas você vai ter que escrever muito sobre isso. Assim, você não vai poder mudar. E aí você tem que. Eu falei, não, vou escrever durante 2 anos, tá? E depois eu vou publicar o livro. E foi exatamente o que Foi aconteceu. assim. Durante 2 anos, eu escrevi uma crônica chamada Passe de Letra, que, era, que eram crônicas que contavam um pouco das histórias que Uhum. eu vivi, né, ligadas a futebol e literatura, e as viagens. Sempre que eu viajava para qualquer lugar, para um trabalho, alguma coisa, eu tinha que tirar uma foto, ter uma Uhum. história para contar. Então tem história de Buenos Aires, tem história de Havana, de Berlim, né, de outros lugares do Brasil também. Onde eu ia tinha que ter alguma coisa de futebol. E aí Que saiu o Passe de massa. Letra, que é esse livro
de crônicas, né, de Sim. futebol. O prezado Ronaldo também tem um pouco a ver com isso. É um garoto que mora em Vila Isabel, numa vila, e ele quer ser jogador. Aí talvez o único livro biográfico, né, muito próximo, pelo menos, da minha vida, que ele quer ser jogador de futebol e quer ser escritor. E ele aprende com um velhinho que tem lá na vila, que ele mora, né, em Vila Isabel. Ele é fã do Ronaldo, né? Ele é fã do Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo começou a jogar no São Cristóvão. E ele é um garoto, centroavante, que também joga no São Cristóvão, né, na escolinha. Então ele alimenta os dois sonhos, e o amigo dele, velhinho lá, fala assim, olha, você, para escrever, você tem que treinar também. Então, aí ele falou, mas como é que eu vou treinar para escrever, né? Aí ele falou, escreve carta. E aí o menino começa a escrever carta. E ele resolve, então eu vou juntar as duas coisas e vou escrever uma carta para o Ronaldo. Por isso o título, Prezado Ronaldo, que é assim que Sim, começa o livro. sim. E ele ele escreve uma carta para o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo não responde, ele espera um tempão, né? Aí ele escreve outra, o Ronaldo não responde, e ele começa a gostar e sai escrevendo carta, entendeu? O livro das cartas que ele escreve para o Ronaldo, porque ele sabe que não vai responder. E aí, então, vai seguindo por aí. Agora, a gente, em 2013, o Brasil foi convidado para ser o país homenageado na feira de Frankfurt, na Alemanha, que é a maior feira em termos comerciais, né, do De mundo. literatura, De sim. literatura, de livros, de negociação de direitos de livros. É uma feira comercial, né? Uma feira de negócios. A gente Isso, é uma feira de não vai negócios. lá para Eles também têm apresentar. eventos, Exato. não é como uma Bienal, assim, Sim, embora tenha eventos, né? Então lá sim. tinha um espaço reservado para futebol. E todo ano, eu fiquei descobrindo isso, todo ano eles fazem eles convidam o país e eles pagam para aquele país montar um time de futebol para jogar com a seleção deles. Porque a seleção, a Federação Alemã de Futebol, olha como é parecido com o Brasil. A Federação Uhum. Alemã de Futebol tem um instituto de promoção da leitura vinculado Que a ele. máximo. É futebol Nossa. e literatura, não inventei nada. Outro E aí, nível. outro nível, desde 2000 e pouco, mais ou menos, que eles têm esse time. E o time tem técnico, preparador físico, psicólogo, sabe? O que precisar, é um aparato profissional. E aí eu descobri isso na primeira FLUP. A feira literária era das UPPs, depois virou a feira literária das periferias, criada pelo Écio Salles, que Sim, jogou, já saudoso faleceu. Écio Salles, né? Uhum. Grande amigo, Sim. falecido. O nosso time nasceu na FLUP, primeira FLUP no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. A gente jogou na Mangueira, Vigário Geral, onde tinha FLUP, a Tinha gente jogo. fazia abertura com o nosso time, né, de Sim. futebol. E aí o Écio e o Júlio Ludemir, um grande amigo também, que está aí escrevendo e realizando agora a FLUP, né, junto com a Daniele, a viúva do Écio. E aí a gente... o Júlio é um goleiraço, o Júlio Ludemir, já aviso logo, É. grande goleiro, o Écio era centroavante. E aí a gente jogava, sabe, sempre. E aí, em 2013, nós fomos convidados para montar o Instituto Goethe de São Paulo, com o Instituto da Alemanha, lá do O futebol. Brasil Alemanha. Juntaram lá, a gente vai pagar para vocês jogarem contra a gente. Só que isso, pô, é brincadeira, né? Porque não tem como jogar contra ele. Ainda mais um time que nunca... tinha cara do nosso time que nunca viu uma chuteira na vida, não sabe o que é um campo de grama de verdade, sabe? Só conhece grama sintética. E aí a Mas gente eles devem foi, né? achar que todo brasileiro sabe jogar futebol, né? Deve ser uma coisa. Olha, o jogo foi no frio danado, muito frio, muita chuva, de noite. Nossa. E eles Uhum. começaram respeitando a gente, porque a gente tinha a camisa amarela do Brasil, né? Eles Claro, falaram põe assim, não, respeito deve isso fazer aí. alguma coisa. Depois de uns, sei lá, uns 10 minutos de jogo, eles falaram, que isso, gente? Vamos parar com isso, vamos jogar, né? Aí foram pra cima da gente aí. Quem quiser saber do resultado, procura no YouTube, que no Tá Google, né? lá, né? Mas aí depois, aí a gente levou uma goleada, né? 2013. Aí Sim. quando o Brasil perdeu para a Alemanha na Copa de 2014, foram entrevistar o Rufato. O Rufato estava lá em Frankfurt, a gente dividia uma mesa, uma coisa que não era ele é um grande amigo nosso. E aí perguntaram para ele, o que você achou desse 7-1 que o Brasil levou da Alemanha? Ele falou, olha,
os escritores brasileiros, como sempre, são vanguarda. Sim. Né? Quer dizer, eles estão à frente do seu tempo. Eles já foram goleados o ano passado. Pois é. Aí virou piada nacional. Mas a gente manteve o time, já jogamos na abertura da Flip, em Paraty, no estádiozinho lá de Paraty. Máximo. Aí, onde chamou a gente vai. Jogamos com o time do Chico Arco, jogamos com o time do Zico. Vamos lá, bora, né? E sempre que a gente vai, faz alguma atividade, alguma coisa que tenha a ver com livro, com literatura. Olha, o Christian Davi, o escritor, né, amigo nosso, perguntou aqui, ainda agora, se quando ele vier ao Rio, que ele quer jogar com você. Ele tá se candidatando. Se prepare, porque Jogar agora a no gente time. não é tão ruinzinho assim, entendeu? 2013 ficou lá atrás. Então se prepara fisicamente, faz um treininho aí, não vai chegar assim não. Você vai jogar, mas se prepara. O Renato Coelho mandou um abraço pra gente. Obrigada, Renato. Obrigado. O Ítalo Campos disse que é seu conterrâneo. Falou conterrâneo que faz sucesso. Sim, Goiânia, mora em Vitória. Conterrâneo que faz sucesso na sua própria terra. Santo de casa também faz milagre. Isso aí. Pois acontece. Ô, Flávio, mas me conta, agora aí que a gente está em casa, nessa pandemia, né? Você acredito que esteja de quarentena também. E como é que está sendo sua produção literária? Está saindo alguma coisa? Está difícil de escrever? Ou está com mais inspiração? Porque você está em Teresópolis, né? Como é que é isso? Como é que você tem... Como é que tem sido o seu trabalho literário em relação a esse momento que a gente está passando? Você está produzindo? Como é? Flávia, essa questão é bem complicada, porque vem de antes, né? De antes da pandemia. Ser escritor no Brasil cara, ser muito, muito maluco, né? Ser leitor no Brasil já não é muito normal, sabe? Porque você tem mil dificuldades para ter acesso ao livro, por ser caro, por não ter incentivo quase nenhum, né? Agora, imagina você escrever livro. Pô, ninguém gosta de ler, você ainda vai gostar de escrever para quem, né? Então, já é complicado. Mas nos últimos anos, por uma questão que todo mundo acompanha, a coisa foi ficando muito pior, editoras fechando, as feiras literárias tudo acabando. Então, o espaço que a gente tinha do encontro com os leitores, o encontro real, começou a diminuir. Exato. Editoras fazendo distrato, né? Editoras devolvendo livros que já estavam contratados, né? E isso vai dando um desânimo geral. Sim. Geral, né? Eu publicava meus livros, mais ou menos, nem sei se eu ainda publico, pela Rocco. Todos os meus livros de adulto, né? Todos foram publicados pela Rocco, de crônicas, de romance, de contos, de ensaios. É uma editora grande, então eu me sentia bastante confortável. Sim. Eu posso escrever porque vai ser publicado. Eu já não tenho mais certeza disso, né? Sim. Se o que eu escrever eu vou publicar. E isso teve um período antes até da pandemia de um profundo desânimo. Sim. Eu fiz uma coisa que eu acho que eu nunca tinha feito antes, que é interromper um romance que já estava bem adiantado, né? Um policial. E aí comecei um outro, mas era sempre muito desanimador. Cada vez que você ouvia uma notícia, assim, de, sei lá, fechou uma coisa, fechou outra, você... Fecha a editora, fecha a livraria. Exato. Oi? Então, a gente tem uma disciplina, você sabe, você é escritora. Né? A gente tem uma disciplina. As pessoas acham que hoje eu não estou inspirado. Não é assim, quer dizer, eu pelo menos não sou. Não. Eu tenho disciplina para escrever e fazer. Só que chega uma hora que você desanima, né? E ainda sendo professor, que aí é duas coisas complicadas. Agora, então, com a pandemia, isso ficou mais difícil. Então, as pessoas acham que basta você ter um tempo livre, que você vai estar com disponibilidade. Não é assim. Você está ligado com tudo que está em torno de você, com o seu país, sua cidade, com a família. Eu tenho 2 filhas pequenas e esse período todo da pandemia é quase que voltado muito para tentar fazer com que elas consigam passar legal por isso, porque é muito difícil, né? E então, o que aconteceu? No iniciozinho do isolamento, eu até achei que ia conseguir fazer muita coisa. Falei, vou ter tempo livre e tal. Mas depois começam outros trabalhos, outras atividades online, né? Mas o principal é que eu acho que você vai ficando um pouco
descrente de tudo, né? Do modo como as pessoas têm encarado a pandemia e tudo aí que a gente conhece. Mas não sei, estou com um projeto, estou escrevendo, vou publicar um livro agora por uma editora, você falou do Ítalo, né, Campos, a editora Cousa, de Vitória, que faz um trabalho muito bacana, muito bacana. As editoras pequenas e médias, nos últimos anos, têm resistido bravamente. Essa editora, a editora Cousa, é muito bacana. Então, eu vou lançar por lá um livro de crônicas, Bacana. chamado Histórias ao Redor, que reúne algumas das crônicas que eu publiquei durante 2 anos no jornal O Popular, Jornal de Seus Goiânia. Então, títulos, algumas dessas crônicas... por falar nisso, seus títulos são sempre maravilhosos, Flávio, porque título é uma coisa complicada, né? Difícil para muitos autores, mas os seus são sempre muito criativos, muito interessantes. Gostei desse título. E aí você vai publicar essas crônicas que você publicou no jornal, né? Aí eu reescrevi, né? Sim. E tô com um projeto de um romance também, já um projeto bem Sim. antigo e que eu acho que agora estou começando a pegar um pouco o jeito dele, né? Eu acho que é sempre, para mim pelo menos, é sempre muito complicado. O mais difícil é você achar a voz do seu narrador. É isso né? que eu falo também, eu também acho. Pois é, porque as pessoas pensam assim que você tem que ter uma boa história. Você tem que ter um bom contador de histórias. Sabe? O contador de histórias é o seu narrador, não é você que conta a história. Sim. Então, eu tenho narrador que tem idade diferente de mim, né? Obviamente, histórias completamente diferentes. Sim. Tem um livro narrado por uma sereia, né? É um juvenil. Então, você tem que ir pensando quem é que vai contar aquela história. E eu estava bem seguro em relação a esse romance que eu estou escrevendo agora. E aí, em janeiro, eu fui jurado do prêmio Casa pelas Américas, em Cuba, e fiquei lá uns 10 dias, acho que foram 10 dias, e a história se passa em Havana, entendeu? Essa é a minha história. Que É a primeira vez que eu fui bacana. lá, de tudo. E aí você achou a isso me deu voz? uma animada. Você conseguiu achar o Eu tom? achei, eu acho que achei. Vamos ver, né? A gente tem que ir testando, né? Então é uma história passada lá, então é meio pro fantástico. Mas aí vamos ver. Estou fazendo essas coisas aí. Você passeia muito pelo Fantástico, né? Isso é uma coisa que eu ia falar. E até estão perguntando aqui agora, ele vê a diferença entre escrever para crianças ou para adultos? Como lida com essa diferença do público leitor? É a Karen Schuller que está perguntando. E era uma coisa que eu ia te perguntar. Você passeia por diversos universos e diversas faixas etárias de leitores, né? Você escreve para a criança, para o jovem, para o adulto, e você tem muito esse foco no fantástico, no policial, né? Nas crônicas, que acaba misturando um pouco de tudo. Então, assim, como é que como ela perguntou, qual é a diferença, né? De escrever para criança, de escrever para adulto, e como você lida com essa diferença de público leitor que ela está perguntando? Olha, lógico que é diferente, assim, você tem que pensar primeiro em quem está contando, depois para quem está contando, né? Então, é claro que se você não escolhe o seu leitor, mas de alguma maneira você cria um certo caminho, né? Então, o seu vocabulário, a sua sintaxe, o ritmo, são elementos da escrita, né? Que qualquer escritor conhece e que tem que ser ajustados mais ou menos para o tipo de leitor que você deseja, que nunca vai ser o leitor real, né? O leitor que você deseja é muito parecido com o leitor que você é. Eu sempre penso assim, que você escreve o livro que você gostaria de ler, o livro que falta na sua estante. Então, por que eu vou escrever esse livro? Porque eu queria ler esse livro e ele não está lá. Né? Claro que isso não é a pretensão de, meu Deus, vou fazer o livro que eu gosto. É inconsciente, às vezes você o leitor que tem dentro de você que está dizendo, olha, seria legal fazer isso. Então, se você escolhe um título, você pensa, eu gostaria de ler uma história com esse título. Eu gostaria de ter esse título, ou agora, com esse livro novo, eu interfiro sempre, seja qual for a editora, né? Mesmo editora grande, com a Rocco, eu sempre interferia na capa, por exemplo. Então eu pensava, que tipo de capa que eu gostaria de ver numa livraria, por exemplo? Né? Ou lombada, ou quarta capa, a orelha do livro,
a foto do autor, tudo isso me interessa. E como é Né? isso? Foi fácil para você esse diálogo com a editora e com o ilustrador também daquela capa? Você chega a ter contato com ele? Porque até o Rui de Oliveira ilustrou, né, um livro teu também. Como é O que Rui é um foi esse grande amigo. relacionamento aí? Olha, o que acontece normalmente, o autor e o ilustrador, o autor da capa não tem muito contato às vezes, né? Você manda o texto e a editora que dá lá o seu jeito. Mas eu dei sorte, né? Com o Flávio Fargas também, com outros ilustradores, de ter essa interação. O Rui fez as ilustrações do Lalande por conta dele, né? Obviamente, mas foi uma combinação, sei lá, cósmica, porque eu pensava muito nas Mil e Uma Noites e o livro Não não é fala. assim, não fala das Mil e Uma Noites. Mas ele, de alguma forma, percebeu uma coisa que eu quis passar de maneira muito sutil e fez todo o desenho em torno da Sherazade, das coisas das Mil e Uma Noites. E então, assim, eu não tenho, nunca tive muita dificuldade com isso, assim, os livros, por sorte, sei lá o que, eu tive possibilidade de dialogar com o ilustrador, porque o ilustrador também é um leitor, você também não pode interferir muito como autor no trabalho do outro, né, porque é como você vai vender um livro para o cinema, para a televisão também, você não pode ficar dizendo exatamente como vai ser feito, porque o adaptador do livro, ele é um leitor, criador, que tem a sua autonomia de interpretação, né? E o ilustrador também. O ilustrador ele não faz só a representação do livro, ele escreve quase que um livro paralelo que dialoga com o livro escrito, né? Ele monta um livro paralelo. E isso é muito bacana, quando é possível conversar, né? E dizer, olha, teve com o Flávio Vargas, o Devagar e Divagando, que é para criança menorzinha, É que tinha uma divertido. coisa, a história da vaca e da Da tartaruga, vaca, né? da tartaruga A que quer ir vaca que pro nunca mar. foi numa fazenda e a tartaruga marinha que não Que conhece o nunca mar. não conhece o mar, maravilhoso. Aí elas ficam amigas e tal, tem a história. E tinha um detalhe da ilustração, uma das primeiras, que já, de alguma maneira, entregava o final que eu estava escondendo. Aí eu falei, olha, cara, as ilustrações são lindas, né? Gostei muito, saiu pela Rocco também, esse livro. Uhum. Livrinho que é fininho. E aí ele entendeu, ele falou, cara, é verdade, eu não tinha percebido isso. E aí outras coisas, às vezes o ilustrador dá uma sugestão, você aceita, e a gente vai levando. Agora, aí só a questão lá que você tinha perguntado antes, né? Sim, De do escrever, eleitor. que assim, por um lado, então, você escolhe, então é diferente, porque o vocabulário tem que ser diferente e tudo, né? Agora, tem algumas coisas, o fundamental mesmo, tem umas coisas que não são diferentes, pelo menos eu não penso que são diferentes. Uma primeira, que você tem que respeitar a inteligência do seu leitor, a criatividade do seu leitor, não tem que achar que o Claro. seu leitor é ignorante, sabe? Isso eu acho, eu acho autoritário, eu acho absurdo quando o autor quer ser o escritor e ao mesmo tempo o leitor, sabe? Quer dizer, ele escreve e ao mesmo tempo ele está dizendo como que ele tem que ser lido. Pois Uhum. pelo amor de Deus, sabe? Então, isso é mais comum em livros para criança. As pessoas acham que a criança tem que ser educada, sabe, pelo livro. O livro não serve para educar. Claro Não que tem não. essa história. O livro não é para educar. Entendeu? O livro é como se fosse um brinquedo que você fabrica, né? E dá para o seu leitor, diz, olha, vai brincar. Entendeu? Vai brincar de montar, vai brincar do que você quiser. É meio que um brinquedo que vai despertar o imaginário. É para isso que eu acho que a literatura serve. Para que você, como leitor, exercite o próprio imaginário. Você viaje, que você saia um pouco do lugar, né? Vá para um outro lugar, um outro mundo. Não serve para ensinar nada. Você não tem que aprender nada. Nossa, vou ser uma pessoa melhor. Eu acho até que pode ser, dependendo do livro. Mas vou saber mais disso, você ter um comportamento melhor, essas coisas. Acho que quando a literatura está a serviço disso, ela é o que eu chamei, escrevi um ensaio, a ficção falsa, né? Que eu acho que é horrível, que é a pior coisa que pode existir. E isso tanto para o leitor, no livro para criança, quanto o livro para adulto.
Eu tenho muita preocupação em perceber, assim, quando eu estou conduzindo demais, eu acho que eu posso ser interpretado de uma forma, assim, mais dogmática, sei lá o quê, eu começo a cortar, entendeu? Começo a cortar. Não, aí você está explicando demais. Isso, repito, para criança ou para adulto. Eu gosto também, né, nas duas formas, de escrever em primeira pessoa, sabe? Então, o Prezado Ronaldo é em primeira pessoa, A Distância das Coisas, esses prêmios que você falou, ele também é em primeira pessoa, é um garoto de 14 anos, né, o outro é de 12 anos, e eu gosto também nos romances de adulto também escrever em primeira pessoa. Mas Então, tem porque muitas você coisas gosta parecidas. disso? Para criar assim, um elo maior com o leitor ali, uma conversa quase, né, bem próxima ao leitor? Eu não sei por que que eu comecei a gostar disso, entendeu? Tem uma Mas coisa assim, meio eu posso. machadiana aí, não tem não uma É, inspiração aí? Eu sei que você é muito leitor de pode Machado. ser. Pode ser, mas os meus primeiros contos, eu nem era assim um leitor muito do Machado, eu tinha um pouco isso. Eu acho que tem a ver o seguinte, com o gosto pela, pela fantasia mesmo. A fantasia é o que guia, acho que todos os meus livros. A imaginação, a fantasia, você falou do fantástico, mas mesmo no policial, o que me interessa, como leitor, por exemplo, no romance policial, não tem nada a ver com a violência, tem a ver com a imaginação. Como por mais que o detetive seja muito esperto e tenha muita informação, se ele não tiver imaginação, ele tá mal, cara. Né, Sabe? você tem, Ele vai ser seu morto. último livro foi o terceiro livro da trilogia, né? Do Gordo e do André, né? É, Que só tem esses três policiais ou você tem outros? Vem mais história aí deles? Ou não? é, Acabou ali? romance são esses três: é o campeonato, o livro roubado e um romance perigoso. No meu primeiro livro de contos, que se chama Da Matriz ao Beco e Depois, tem um conto longo policial, que é quase metade do livro, assim. Uhum. E eu também participei de uma antologia chamada Rio no Ar, organizada pelo Tony Bellotto dos Titãs, que também é escritor policial, e foi publicado nos Estados Unidos esse livro. E nem ia sair no Brasil, aí depois foi comprado para sair aqui. Que é só sobre o Rio de Janeiro, histórias no estilo noir, né? Estilo do policial mais violento, passados no Rio. Cada escritor escolheu um bairro, eu escolhi o centro do Rio. E aí, então, eu tenho histórias curtas. Romances são esses três, que são com o André e o Gordo. E esse último, o Romance Perigoso, tem um pouco a ver com o que a gente está falando, que bom, é uma dupla, né? André e Gordo. Essa dupla, Uhum. os romances são narrados pelo André. É uma dupla jovem e o André é dono de um sebo, o Gordo é o assistente do André. O Gordo tem uma livraria de livros usados na Rua do Lavradio, no centro do Rio. E os dois vão investigar, movidos pela leitura que eles fazem de romance policial, entendeu? Eles não têm experiência quase nenhuma de crime, de nada. Mas eles querem lá ganhar uns trocados no início e vão investigar, viram detetives particulares, a partir do que eles conhecem. Até que no Romance Perigoso eles já estão um pouquinho mais profissionais, né? O terceiro. Uhum. E nesse terceiro eles vão investigar um serial killer de escritores de autoajuda, né? Tem um serial killer matando escritor de autoajuda. Matam um escritor primeiro, todo mundo, nossa, escritor famoso de autoajuda morreu. Depois eles começam a ver que é uma série. Uhum. E aí vão investigar, né? Então é isso. E são todos, então, muito pela imaginação. E eu acho que quando você pensa num narrador em primeira pessoa, você tem que se imaginar um outro, né? E não apenas você se imaginar um outro. Você tem que se imaginar um outro escrevendo ou contando uma história. Porque é diferente, eu posso me imaginar uma outra pessoa. Agora, como eu seria se fosse a outra pessoa contando uma história? Então, é um jogo que me interessa, é um desafio, eu gosto disso. Então, aí quando eu acho essa voz do outro contando uma história, a história vem com mais facilidade E do o que 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 é se mais, imagina. o que que é mais difícil? Aí, o que que é mais fácil escrever? Para criança, para o adulto, para o jovem? O que que você Ah, acha? isso é muito complicado, sabe? Para criança, a dificuldade
é você não parecer bobo, né? Porque a criança é muito esperta. Então, é isso que eu estava falando. Essa é a grande dificuldade, você não explicar demais ou ter um vocabulário muito bobinho. Sim. Né? Para adulto também você pode ter essa dificuldade. O que acontece é o seguinte, normalmente quando você está escrevendo um romance, por exemplo, ele leva mais tempo, né, do que normalmente um livro para criança é um conto mais curto ou longo. Essa seria uma diferença, mas mais fácil ou mais difícil, eu não saberia te dizer, entendeu? Todos são trabalhosos, né, Flávia? É muito São trabalho, não é todos só muito inspiração, né? trabalhosos. Você vai escrever uma coisa pequenininha, as pessoas falam, porque é pequeno, é mais rápido. É. Tinha aquela coisa assim, que é muito comum hoje no Brasil ainda. O escritor só tem contos, né? Um livro, e aí o jornalista vai perguntar: ah, você escreve contos, né? E quando é que vem o romance? É. Como você vai fazer Se assim? fosse Quando é uma que você vai coisa menor, amadurecer? né? Quando é que você vai crescer e escrever um Exato. romance, um livro de verdade? Não tem nada a ver. Grandes autores só escreveram contos, Exato. Jorge Borges, Murilo Rubião, brasileiro, só escreveram contos e ficaram muito felizes com isso, assim, não? Ó, Imagino. a Isabela da Veiga está perguntando aqui se a sua inspiração para escrever literatura infantil surgiu após ser pai, né? Você tem duas meninas. Mudou isso? Sim. Você começou a escrever mais literatura infantil depois delas? Como é que foi? Não, eu comecei, na verdade, Você já começou antes, né? não, bem antes, meu primeiro livro, eu tinha lá, sei lá, quando eu cheguei no Rio, cheguei com 18, 19, digamos que com uns 20 anos eu tinha duas histórias para crianças e a primeira foi publicada antes de livro de adulto. Então, desde os 20 e poucos anos que eu já publico para criança. É, é, Na verdade, a Maria e a Luísa, elas inspiraram, minhas filhas, muitas das crônicas desse livro novo. Quer dizer, inspiraram muitos livros de adulto, né? Muitas histórias de adulto. Esse livro novo, inclusive, é dedicado a elas. O Histórias ao Redor é dedicado às duas. E para criança também, a gente sempre ouve muita história. Mas me encanta muito as frases, sabe? Então, as frases que elas falam. E aí, às vezes, eu penso muito mais numa crônica, numa história curta para adulto, do que propriamente num livro para criança. Então, não teve uma ligação muito forte, não. Já escrevia antes para criança mesmo. Né? Não sei de onde veio isso. Sim, e o que você indicaria aí? O Renato Coelho está pedindo para você mostrar os seus livros. O que você indicaria para quem está começando a conhecer teu trabalho? Mostra alguns livros Dá para seus ver aí para assim? gente. Dá para A gente vê ver, espelhado. tá espelhado, né? Mas não tem jeito. O Instagram é assim mesmo. Não tem jeito, não É, tem como é. fazer, né? Esse aqui é um romance perigoso, é o meu último, eu diria assim, se você, como tem uma variação assim de gêneros, se é para um leitor adulto, eu acho que esse aqui pode ser um romance perigoso, Uhum. esse do serial killer, né? Tem os outros dois policiais que eu falei, mas também tem esse daqui, A Confissão, que é a história de um homem que sequestra uma mulher, leva para um lugar, numa casa deserta, amarra a mulher numa poltrona e ela está sedada. Quando ela acorda, meio tonta, ele é super simpático, elegante, não parece um sequestrador, um bandido, e diz a ela que não a sequestrou para pedir nenhum resgate, mas para contar uma história. Então, ela foi escolhida por ele, meio à força, para ouvir a história dele. É como a gente gostaria que os leitores fossem. Amarra numa cadeira, você vai ouvir a minha história. E a ilha é uma ficção científica, uma história. Porque Eu eu amo tinha um esse livro. projeto. Ah, Ele, que bom, bacana. porque Então, eu amo a Utopia de Thomas Moros. Mudou minha vida quando eu li aos 20 e poucos anos. olha, E quando eu comecei a ler, eu comecei a identificar muita referência entendi. ali à Utopia. E eu achei isso Sim. fantástico no livro, né? Tudo que você fez ali, gostei demais do livro. Que é Ah, uma que história bom. É, fantástica, né? É uma distopia e é literatura isso. fantástica, né? O Rio de Janeiro, para quem não leu, o Rio de Janeiro completamente modificado. É muito bacana. E a gente vai tentando É, descobrir, tentando entender o que está acontecendo. E isso prende, né? Não conseguia largar o livro. legal, que bom. Era um projeto. Eu queria escrever 3 romances passados no Rio de Janeiro, cada um num gênero popular diferente. Então, o campeonato era um policial,
a confissão, que eu acabei de falar, caminha um pouco pelo fantástico e uma ficção científica. Então, a ilha é uma história, né? Para quem não conhece, passada no futuro, o mundo todo foi para debaixo d'água, o que sobrou da América inteira é um pedacinho do Rio de Janeiro, que virou uma ilha, né? E é uma ilha que está andando, ela não é ligada, uma ilha flutuante, a história vai acontecendo, porque o narrador é um franciscano, é um velho franciscano no alto do mosteiro, vendo coisas muito estranhas que estão acontecendo naquela ilha que está se movendo. E para isso eu tive que estudar, com prazer, porque eu gosto muito de São Francisco. Eu estudei muito, entrevistei franciscanos, né, para criar essa imagem da simplicidade, de alguém numa biblioteca, um frade franciscano contando uma história barra pesada. Né? E aí, então tem esses. Para criança, eu começaria por esse, a distância das coisas, história de um menino que perde o pai muito cedo. Pois Toda a é, história começa. um tema difícil de Oi? lidar, mas fala, um tema difícil, que é Um tema difícil. difícil, mas é isso que as pessoas às vezes não entendem. Falam assim, você não pode escrever de morte, de perda Claro para que criança, pode, pelo amor de deve, Deus. né? Você pode escrever o que você quiser. Entendeu? Exato. Aí quem conta é o menino, é o Pedro. Então ele é o seguinte, ele acha que estão escondendo. Quando começa a história, ele foi criado pela mãe e por um tio, irmão da mãe. Quando começa a história, ele recebe a notícia de que a mãe morreu, né? E o tio conta para ele, mas não deixa ele ir no cemitério, não deixa ir ao velório, ao enterro, porque diz que aquilo não é coisa de criança. Como ele tem uma imaginação muito fértil, ele começa a acreditar que estão mentindo para ele, que a mãe está viva. E é toda a investigação que ele vai fazer, a história, tem muito a ver com o que ele aprende na aula de geografia. Isso é uma coisa que é talvez legal de falar. Eu queria que ele gostasse de uma matéria que fosse parecida com literatura, mas não podia ser literatura porque isso fica muito óbvio. E aí eu pensei em geografia. E a professora dele dizia, olha, sabe que as coisas nunca estão paradas, né? O fundo dos oceanos está se movendo, o Everest se move, não sei quantos milímetros lá por décadas, mas se move, né? Está tudo se movendo. E ele começava a achar aquilo maravilhoso, como é que pode tudo se movendo? E ele falava, até a pessoa que está morta lá dentro do caixão, sei lá onde, está se movendo porque a Terra está se movendo. E aí ele começava a pensar que ele gostava muito de um filme, né? Minha Vida de Cachorro, que o personagem, eu esqueci os nomes todos agora, mas o personagem dizia, é preciso comparar sempre para você entender qual é a distância das coisas, né? E aí aquilo fascinava ele. Então, quando o tio fala isso, ele fala assim, bom, mas se nada está parado, quem garante que meu tio está falando a verdade? Sabe? Será que se nada está parado? Porque nem tudo é aquilo que a gente acha que é. Ele meio que tentava se convencer de uma vontade, né? De que a mãe estivesse viva. E aí ele vai investigar. É quase que uma história policial. Ele vai investigar o que aconteceu com a mãe e que o tio está querendo esconder. E aí tem lá o final. Aí não sei, tem outros livros. Bom, Esse para quem aqui, não de sabe, o ensaio. Flávio tem um site, tá, gente? flaviocarneiro.com.br, né, Flávio? Isso, E exato. Aí pode lá dar uma tem as olhada lá capas dos depois. livros. Esse é sobre escrever e ler. Esse é um Sim, é meio ensaio, o leitor depoimento, fingido, ficção, né? o leitor fingido. Tem também. E aí Muito tem bom. outros por lá. O Francisco Malta estava perguntando aqui para você falar do filme, porque você é roteirista também, né? E você tem esse trabalho como roteirista. Ele está falando aqui, falar sobre o Bodas de Papel, que para quem não sabe, o filme é teu, né? Que O legal. roteiro é teu. Abração para o Francisco. Eu gosto muito dele, meu orientando na UERJ, está fazendo um trabalho muito legal sobre Machado de Assis, né? Um projeto entre o ensaio, a ficção, o cinema, muito bacana. Bom, o Bodas de Papel, ele foi escrito por mim, pela Adriana Lisboa e pelo André Sturm. E aí foi uma coisa curiosa, porque o André, que já tinha feito um filme, ele é cineasta, tinha uma produtora, tem a produtora ainda, não sei, a Pandora, era muito conhecida no meio cult, né, assim, do cinema brasileiro, e ele queria fazer uma adaptação de um estilo, olha que maluquice. A Adriana Lisboa tinha escrito um livro chamado Sinfonia em Branco, e contava uma história muito
difícil, muito barra pesada, de violência doméstica, de uma forma muito leve. Então ele queria que a gente escrevesse, eu e o Adriano escrevêssemos um roteiro original, não era adaptação do livro, entendeu? Não podia ter nada a ver com o livro, mas no estilo do livro. Sim. E aí a gente escreveu, né? Bodas de Papel, história toda em cima da ideia de serendipity. A serendipity é quando você vai procurar uma coisa e acha uma outra melhor, né? Vai procurar sei lá, alguma coisa que você perdeu, vai mexendo lá e acha uma coisa valiosíssima. E a história toda do filme é um pouco isso, um casal que vai cada um buscar uma coisa na vida e acabam descobrindo coisas melhores, se encontram. Então. Esse é o Bodas de Papel, né? E escrevi também com o Adolfo Lashmacher o roteiro de um curta-metragem chamado A Noite do Capitão. O Bodas de Papel, não sei como que se tem acesso a ele, né? Ele é da Globo Filmes, um monte de estrelas globais aí, Helena Ranaldi. Mas eu acho que ele é conhecido, né? Eu acho que sim, que as pessoas conhecem, né, gente? Não sei. Ele ganhou o prêmio ganhou no prêmios. Festival de Pernambuco, né? Do prêmio do Júri Popular de Melhor Filme. Ganhou umas coisas e passava muito na Globo, muito tempo atrás. É de 2006, 2007, não sei. E tem um outro chamado A Noite do Capitão, que vocês podem encontrar no YouTube. Esse é um curta-metragem, preto e branco. Flávio, o nosso tempo está acabando. A gente está acabando, então fica... 2 ou 3 minutinhos. Não, dá para você falar, só estou avisando que tem 2 ou 3 minutinhos. Esse é super rápido. Não, é A Noite do Capitão é o que acontece com o capitão do Uruguai, Obdúlio Varela, na noite seguinte à vitória do Uruguai sobre o Brasil na Copa de 50. A história é narrada por um repórter que vai seguir o Obdúlio pela cidade do Rio naquela noite. Ele não vai comemorar com os uruguaios, ele sai sozinho, e aí o que acontece com ele é narrado, obviamente, um pouco com a ficção, A Noite do Capitão. Sim, e é muito talento que você tem, Flávio, porque você passeia por várias narrativas e muito bem por todas. Esse livro que você falou antes do menino que perde o pai, que perde a mãe, esqueci o nome agora, me falhou. A Distância das Coisas. Sim, ele é premiado também, né? Ele ganhou o Barco a Vapor na editora SM, que é um prêmio literário importantíssimo. Então, você está de parabéns por isso. Espero que venha muitas coisas boas por aí. Isso que você falou que está passando, né? Nesses momentos que às vezes tem uma dificuldade de escrever, está todo mundo passando. Eu também como escritora. E eu tenho feito e participado e assistido muitas lives. Vejo que outros autores estão com a mesma dificuldade, mas isso vai passar e a gente com certeza vai ver muita coisa boa tua ainda aí. Não, e sua também, te agradeço muito, foi muito bacana, passou tão rápido, né? Nem pois vi. não, tem mais perguntas aqui, mas são perguntas complexas, assim, que o Ítalo está perguntando, não vai dar, Ítalo, tudo isso agora aqui, porque a gente está faltando um minutinho aqui, então dá para a gente falar um pouquinho. Não, então tem o site, quem quiser mandar alguma coisa, alguma comentário ou pergunta, o site que é esse aí, www.flavicarneiro. Professora Tânia, lá da UERJ, mandando um abraço, falando que você é maravilhoso. Querida. Que bacana. O ilustrador Marcelo Pimentel está aqui também, muito interessante conhecer melhor a sua obra. Todo mundo mandando mensagem. Tem muitos escritores aqui, ilustradores também assistindo a gente. Alexandre de Castro Gomes também, mandando abraço para a gente. Obrigada, Alex. Mas podemos falar mais um pouquinho. A gente ainda tem um minutinho aqui, ou 2, deixa eu ver aqui. Isso. Não, eu acho que a gente sente muita falta disso também, né? Quem escreve... Esse contato com o leitor é muito bacana, porque é uma atividade extremamente solitária. E, ao mesmo tempo, povoadíssima, né? Você está cheio de personagens em torno de você, mas o momento da criação mesmo, de você sentar ali, é absolutamente solitário. E, às vezes, no meu caso, por exemplo, eu não gosto de ficar mostrando parte da história, sabe, antes de estar pronta. Pelo menos ter uma versão inicial. E isso é complicado, você não pode ficar dividindo, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de bater um papo, mesmo que agora virtual, sobre esse processo, é muito, muito bom para a gente. Então, fico muito feliz. Sim, e está fazendo falta, né? Os eventos. Vocês pelo trabalho. E parabenizar você, Regina, todo mundo, né? Obrigada, Regina está aqui agradecendo, né, pela sua participação, ela está muito feliz. Na UERJ.
A gente E, tem que ter mesmo grupos de estudo nessa área, muito bacana. e Muito queremos você interessante. novamente lá, assim que voltarmos ter, né, encontros Ah, físicos, foi um maior quem prazer. sabe até oficinas, né? Não sei, mas dá Sim, para. Tem muito assunto ainda que não foi falado, né? Muito pouco tempo. Você tem aí muitos é, anos de estrada, muita coisa para passar para a gente ainda. Muita gente aqui que está assistindo a gente quer ser escritor, quer publicar, quer dicas também. ah, Se você tiver alguma dica aí rápida para passar, quem quer ser escritor, que você acha mais importante, sim, ainda não dá um tem, não, a tempinho. primeira coisa a primeira dica é que não tem dica, sabe? Não tem receita. O que eu acho, assim, mas é que serve para mim, eu acho que serve para, não sei, não posso dizer nem que sirva para todo mundo. É que você tem que ler muito, sabe? Eu acho que a leitura é fundamental, mas não ler tanto que não escreva, entendeu? Tem que você fazer um meio termo aí, porque senão também você lê demais e ler é muito bom, né? E escrever é um pouco sofrido às vezes. Então, às vezes é melhor você ler do que escrever. Então, você, tem que ler? Então tá, vou ler. Mas chega uma hora também tem que escrever, né? Claro. Praticar, como o menino aí do prezado Ronaldo, que eu falei, que é o Pinguim, que eu não sei o nome dele. Ele só tem o apelido Pinguim. Então, o Pinguim é isso. O amigo dele fala, olha, para escrever você tem que treinar. Escrever carta. Eu aprendi muito escrevendo carta, porque ficou todo mundo em Goiânia, né? Eu conhecia ninguém no Rio. E aí tinha um primo que morava no Rio, mas que quando eu cheguei ele acabou logo depois voltando para Goiânia. E então eu escrevia muita carta. E a carta é um exercício diferente do e-mail, porque você Exato. escreve com cuidado, né? Porque você pensa assim, isso aqui vai chegar na pessoa, a pessoa vai guardar. Se eu escrever uma coisa, uma bobagem aqui, a pessoa vai guardar para a vida inteira essa bobagem. Então, é um exercício bacana da carta, né? De uma escrita pessoal, mas ao mesmo tempo com um certo cuidado, porque você está sendo de alguma maneira avaliado, né? Flávio, foi ótima essa conversa, viu? Muito Bom, obrigada mesmo por estar obrigado a aqui. você. Ó, Rita Vai. e Ítalo estão mandando um abraço de admiração para Muito você. obrigado, Rita. Tá todo mundo Beijo. aqui mandando beijo, abraço, Ah, agradecendo pela live. E tá acabando aqui nosso obrigado. tempo e vai apagar. Tudo de Tá bom, bom, um obrigado. beijão Um beijo para e, você, tudo de bom. e muita inspiração aí para você e muito trabalho, tá? Beijo. Para você Obrigada, também, para todos gente. nós. Tchau. Valeu. Tchau.